Não estava em jogo só o jejum de Jesus, mas ali havia, no momento que Jesus estava ali, havia uma negociação. Uma negociação. Hoje a maior ferramenta do diabo na batalha espiritual é a argumentação, a negociação. Hoje a maior ferramenta do diabo na batalha espiritual é a argumentação. Ele sabe argumentar, ele tem palavras para argumentar. Veja comigo, lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 7. Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao versículo 7. Veja como o inimigo ele tem a argumentação para tudo. A Bíblia diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Olha o que ela disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. A mulher sabia: do fruto das árvores do jardim comeremos. Versículo 3: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Deus falou para a mulher e para o homem: olha, nem tocareis nele, não é nem para tocar, e muito menos comer. Ele disse: ela disse: olha, nem comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Versículo 4: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Olha como o inimigo ele tem argumentação, irmãos. Ele diz: ó, certamente não morrereis. Vocês não morrerão. Por que nós não morreremos? Versículo 5: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Irmãos, o que o homem mais precisa, o que o homem mais deseja, é poder, autoridade. Olha o que o diabo está oferecendo para aquele casal. Porque Deus sabe que no dia em que ele comer, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Versículo 6: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, até então, irmãos, aquela árvore não era boa. Não era boa. Até ali, aquela árvore nunca era boa aos olhos de Eva e nem de Adão. Mas depois do momento da argumentação com o diabo, da conversa, o diabo tem argumentação, irmãos. Ele sabe argumentar. Ele tem negociação, ele negocia, ele sabe negociar. Depois da negociação do diabo, ela disse: vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradava aos olhos, e árvore desejada para dar entendimento. Desde quando, irmãos, aquela árvore foi desejada para entendimento? Não foi. Mas depois da argumentação do diabo, ela se tornou desejável para dar entendimento. Tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, Adão, e ele comeu com ela. Versículo 7: então foram abertos os olhos de ambos, louvados, e conheceram que estava luz, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Até aquele momento eles estão conhecendo a sua beleza, mas depois que comeram aquele fruto, eles viram que estava luz, fizeram vergonha do outro. Mas sabe por quê? Por causa da ferramenta que o diabo tem maior: a negociação, a argumentação. Nós vamos ter cuidado, não vamos parar para negociar. Deveria ter estampado no nosso coração, na nossa mente, sempre isso. Não se vê
nos conceda cada vez mais entendimento. Que possamos estar fundados nesta pedra que é Jesus. Aleluia! Esta pedra que é Jesus. E diz a palavra de Deus que vieram os vendavais, os rios e aquela casa que estava fundada sobre a rocha. Vieram os rios e vendavais, não conseguiram nem abalar aquela casa, não abalaram a sua estrutura, porque estava fundada sobre esta rocha. Crendo que está fundamentado na rocha que é Jesus, ele não se abala por nada. Crendo que está fundamentado na rocha que é Jesus, ele não para negociar nada com ninguém. Ele não negocia a sua salvação, ele não negocia a sua vida espiritual. Ele diz: eu sou o Senhor e ninguém me tira. Deus está comigo e daqui eu não saio. Glória a Deus. Primeira investida do diabo. A primeira investida do diabo foi essa. Em Mateus capítulo 4, voltamos para lá para nós lermos também. Mateus capítulo 4. Ele diz assim, ó: e chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Primeira investida do diabo. Ele disse: olha, se tu és o filho de Deus, se verdadeiramente tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ou seja, o diabo estava dizendo para Jesus: olha, você tem autoridade, você tem poder, você tem autoridade para qualquer hora você mandar. Você não está com fome? Manda que essas pedras se transformem em pães. Sabe o que o diabo estava fazendo naquela hora, irmãos? Mexendo com o orgulho de Jesus. Isso aí. Mexendo com o orgulho, colocando dúvida. Ou você acha que o diabo, ele não viu aquilo que aconteceu lá no livro de Mateus? Lá no livro de Mateus, mais atrás, no capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Quando João Batista batizou Jesus, no capítulo 3, versículo 16 e versículo 17, a Bíblia diz assim: olha, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram o quê? O céu. Se abriram. E viu que é o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre quem? Sobre ele, sobre Jesus. Quando ele foi batizado, o céu se abriu. E diz a palavra de Deus que o Espírito de Deus desceu em forma de pomba e veio sobre Jesus. Versículo 17. Olha que coisa bonita no versículo 17. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho maior prazer. Aleluia! Foi o próprio Deus dizendo, ele disse: ei, olha esse daí, vocês estão vendo essa pessoa aí, esse homem? Esse é o meu filho amado. E eu tenho muito prazer nele. Vocês acham que o diabo não ouviu essas palavras? Ouviu. Mas o diabo é astuto, irmãos. Ele negocia, ele tentou negociar. Ele tentou colocar dúvida em Jesus. Ele disse: olha, se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Você é Filho de Deus? Manda que essas pedras se transformem em pães. A qualquer hora você pode fazer elas se transformar. Você tem poder, você tem autoridade. E sabe o que o diabo estava querendo colocar em Jesus? Orgulho. Ele estava mexendo naquele sentimento que todo mundo tem. Todo mundo tem. A vaidade
pessoa, irmãos? Tem pessoas que se transformam. Sabe o que é isso? Vaidade, pessoal. Você dá um carinho maior para a pessoa, ele já não tem conversa com seus amigos. Ele já não fala bom dia, não fala boa tarde. É assim, mano. Dá um pouquinho de poder para a pessoa, e ele já acha que ele já é o bambambam, o tal. Tem pessoas até dentro da casa de Deus, como o nosso pastor ensinou lá na reunião do governo, os moços que estavam lá, os moços lembram? Tem pessoas que já não querem ser mais vagas, tem pessoas que já querem ser a videira. Foi isso que Jesus disse? Eu sou a videira verdadeira e vocês são as vagas. Jesus estava dizendo o quê? Que vocês são dependentes de mim. Glória a Deus. Aonde a videira está, a vara tem que estar junto. Glória a Deus. Se a videira não der fruto, meu amigo, a vara também não vai para frente, não. Não vai para frente. E tem muitas pessoas que querem ser videiras, já não querem ser mais varas. Hoje em dia, eu lembro-me quando eu fui separado para diácono, irmãos, foi a maior felicidade do mundo que eu tive, ser separado para diácono. Se vocês soubessem a felicidade que eu tive, mas antes de ser separado, quando nós congregávamos lá na igreja de cima, era uma disputa muito grande na porta, todo mundo queria ser dado. Era, não? Todo mundo queria ser dado. Agora, olha hoje, irmãos, ninguém quer ser baseado, não. Camarada já quer ser presbítero, quer ser pastor, quer ser evangelista. É assim, não é? Eu estou mentindo? Eu estou mentindo, não, irmãos. É isso que está acontecendo no nosso meio. Era uma disputa muito grande, era um desejo, era uma alegria de servir a ceia. Hoje você olha para o diácono e você não sabe se é diácono. Até hoje você não sabe. Você olha para ele e você não sabe que é diácono. Porque o desejo dele é não estar lá servindo. O desejo dele é estar aqui em cima servindo. É ou não é? Observe comigo, irmãos, lá no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 35 ao versículo 45. Eu já estou terminando. Mas nós vamos pegar um exemplo disso lá no livro do Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 35 ao 45. Essa palavra aqui é uma pista de qualquer ser humano, de qualquer